anos, a Amazônia teve aumento de 24% nos alertas de desmatamento medidos pelo sistema do Amazon nos 6 primeiros meses deste ano, com relação ao mesmo período de 2019. E o estado é o segundo que lidera o ranking dos estados que mais desmataram a Amazônia. Para falar sobre quais as preocupações que esses dados trazem e sobre a relação com o clima no estado e, por que não dizer aqui no Brasil também, a gente fala agora com o geógrafo e ambientalista Carlos Durigan, que já está conosco também. Bom dia, especialista ambiental Carlos Durigan. Muito obrigado por atender a nossa equipe nesse início de semana. Seja bem-vindo. Oi, bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com as informações que a gente tem disponível. Muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe. Bem, durante a pandemia e com decretos de isolamento social que a gente acompanhou, esse número mesmo assim continuou crescendo, né? A que se deve esse aumento na sua avaliação? Olha, Patrick, o que a gente percebe é que, por conta justamente da questão do isolamento, inclusive, além da população, muitas instituições tiveram uma limitação nas suas atuações, né? Então, houve aí uma diminuição de ações de controle e fiscalização, e isso, em parte, devido à questão relacionada à própria diminuição de equipes em atividade. Houveram até registros de funcionários e agentes públicos de equipes que já são reduzidas, né? Você sabe bem, de relatos de casos de Covid-19 em muitos dos agentes, inclusive, né? Então, há uma preocupação grande em relação a isso. Obviamente que esse aumento ele não está restrito somente ao período do isolamento, né, da quarentena que nós temos vivido, mas é um crescente que vem vindo desde o ano passado, né? Há uma fragilidade nas ações das agências públicas e um aumento efetivo dos crimes ambientais relacionados aí a desmatamento e queimadas. Então, é uma questão que está, inclusive, levando aos próprios governos, tanto federal, estaduais, né, no caso de toda a Amazônia, de estarem revendo aí seus programas de controle e fiscalização para poder estar atuando de forma mais efetiva, né? A nossa floresta amazônica, ela ocupa cerca de 40% do território nacional. O bioma abrange cerca de 9 estados brasileiros. Não é algo pequeno, né? Mas em qual dessas regiões há mais registros de desmatamento e de queimada também? Olha, então, existem já alguns estudos mostrando de desmatamento e, consequentemente, queimadas, né, porque os dois andam juntos, principalmente na grande região chamada de Arco do Desmatamento, né, até recebeu esse nome, infelizmente, por conta da grande pressão que é feita nessas áreas, que pega aí pega um grande cinturão, né, digamos assim, que vai desde Rondônia, passando pelo sul do Amazonas, norte do Mato Grosso, sul do Pará, norte do Tocantins, até o Maranhão, né? É uma grande faixa que, inclusive, tem sido alvo de trabalhos permanentes, né, de monitoramento e mesmo de ações de fiscalização e controle já há mais de 30 anos, né? O programa, por exemplo, Programa Brasileiro de monitoramento para o controle de queimadas, ele vem acontecendo desde 98. Então e assim, tem demonstrado essa região como principal área e o principal problema relacionado a isso. Existem também trabalhos sendo feitos mostrando que, em geral, a grande concentração de desmatamento e queimadas está relacionada à abertura de estradas, né? Então,
até uma faixa de 50 quilômetros ao longo de eixos rodoviários, porque a abertura de estradas, como sabemos, ela acaba facilitando o acesso a muitas áreas que antes não eram exploradas, né, e que acabam sendo alvo, inclusive, aí de ocupação irregular, né, grilagem de terras. Isso causa um aumento muito forte no desmatamento e queimadas nessas áreas também. Pois é, esse levantamento feito desde 1998, pelo que eu entendi, ele também pode dizer para a gente qual assim foi o ano de maior desmatamento na Amazônia de lá para cá? Olha, há uma flutuação muito grande, sabe, Patrick? A gente, por exemplo, até 2004, havia um processo de alta extrema, né? Tanto que naquele ano foi estabelecido, até por pressão de universidades, de órgãos relacionados ao meio ambiente, né? E mesmo ONGs e sociedade civil em geral, havia uma preocupação muito grande com esse crescente na época, né? E aí foi criado o PPCDAN, né? Que é o Programa de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. E desde então, estávamos vivendo até início aí de 2010, entre 2010 e 2012, não estou bem certo, um processo de diminuição que voltou naquele período, entre 2010 e 2012, começou a haver um aumento de novo, né, que vem desde então, um processo de crescimento dessas taxas de desmatamento. E desde 2018, agora, mais recente, nós temos aí um processo crescente importante acontecendo, né? Então, a gente, todo esse período que vem sendo monitorado, o desmatamento nunca deixou de existir, né? Claro que nós tivemos anos com maior pico, né? Por exemplo, aí entre 2003 e 2004, e desde então reduzindo e aumentando conforme o ano e conforme o volume de ações em ação aqui na região para conter esses problemas, né? Nós estamos conversando com o especialista Carlos Durigan, que conversa conosco sobre as preocupações a partir do momento desse aumento de 24% nos alertas de desmatamento. A gente tem acompanhado que o mundo está tanto de olho agora no Amazonas como talvez nunca esteve. Inclusive países que financiavam um fundo importante, dando dinheiro mesmo, já disseram, opa, ninguém vai mais dar dinheiro enquanto vocês não, governos, não se organizarem aí nessa proteção da Amazônia. A impressão que se tem, Carlos Durigan, não sei se o senhor concorda com o que eu vou falar, é que o mundo lá fora, em que pese já ter destruído parte da sua floresta, ou quase que totalmente, está mais preocupado com a nossa Amazônia em pé do que os governos que aqui estão. O senhor também tem esse pensamento ou não? Olha, infelizmente a gente vive essa realidade, né? Uma coisa que eu tenho dito é que nós, há décadas, na verdade, assim, se nós considerarmos todo o processo, desde a época da exploração da borracha, né? O Amazonas, houve uma grande feira, né, internacional de produtos mundiais na França, né, no início do século XX, e o Amazonas foi destaque, né? Foi a época, inclusive, dos documentários do Silvino Santos começarem a circular, né, nos anos 20, 30, pela Europa. Então, são décadas em que nós, brasileiros, vendemos a Amazônia para o mundo. Vendemos a Amazônia como uma região belíssima, né, rica culturalmente, rica em biodiversidade. Então, esse olhar global sobre a Amazônia é um amor à região que nós vendemos e que as pessoas no mundo todo sentem, né? Assim como nós, né? Sobre a nossa região. Então, esse olhar não é um olhar de cobiça, mas é um olhar de preocupação
e de querer apoiar as ações para proteger a nossa Amazônia da destruição, porque se nós perdemos os atributos naturais e culturais da Amazônia, nós vamos deixar de vivenciar todas essas belezas e a importância dos serviços ecossistemas que ela promove, né? Então, é um processo assim que nós vemos com muita preocupação, né? Principalmente se a gente vê muitos políticos e até posicionamentos de governos, não só o atual, né? Mas governos anteriores também, com um certo descaso e tentativa de construir um modelo de desenvolvimento para a região de fora para dentro, né? De imposto, né? Com formas de utilização insustentáveis dos recursos. Eu acho que nós temos na região experiências exitosas, mostrando que é possível desenvolver a Amazônia de forma sustentável, né, com a floresta em pé, com os rios limpos, né, no sentido de que nós temos potencial para isso, né. O próprio Parque Industrial de Manaus mostra, né, como é possível, né, você constituir um grande polo industrial no meio da maior floresta do planeta e isso fazer com que a economia do estado seja positivo, tenha aí um saldo positivo, e mesmo em períodos de crise como o que a gente está vivendo agora com a Covid, né? Então, eu acho que agora estamos nesse momento de repensar formas de produzir, né, para podermos trabalhar o desenvolvimento regional em bases mais sustentáveis. E na sua avaliação também, especialista Carlos Duringer, o atual governo federal, ele está tendendo ou não a, de fato, pensar a Amazônia como algo importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, ou nem tanto? Olha, desde o início do atual governo Bolsonaro, a gente percebe que há uma resistência, né, à ideia de se seguir com agendas de Estado, né, que existem na região. Nós vemos aí uma fragilização importante dos órgãos ambientais, né, como o IBAMA e ICMBio, uma falsa ideia que é propagada de que há uma ameaça à soberania da Amazônia, né, o que não é verdade, não existe nenhuma ameaça relacionada a isso. Acho que a Amazônia brasileira, assim como a Amazônia dos outros 8 países, né, que a compõem, é respeitada pelo mundo, né? Não existe nenhum projeto em curso que ameace a nossa soberania sobre a região, e isso gera uma série de visões equivocadas quando se fala em desenvolvimento regional, em políticas públicas regionais. Temos aí a questão da fragilização também dos órgãos relacionados a trabalhos com os povos indígenas e populações quilombolas, né? Então há uma dificuldade de relação entre os atores sociais, que eu percebo que isso tem sido bastante negativo. E tem muitas vezes, com um discurso negacionista, muita gente a promover o crime. Por exemplo, assim, há um incentivo em algumas palavras, algumas falas, alguns discursos, ao ilícito, né? Porque acaba que muita gente segue a ideia de que, não, agora não vamos mais seguir a agenda ambiental porque não é um interesse nacional. Vamos, então, trabalhar pela ocupação mais forte, né? Ou aumentar investimentos, ou aumentar ações que causam grandes impactos. É o que a gente está vendo, por exemplo, com a questão do garimpo ilegal, né? Que causa muitos problemas para nós, amazonenses, amazônidas, né? Que vivemos e consumimos pescado que acaba sendo contaminado por essa atividade e que segue aumentando sem nenhum tipo de controle, uma atividade de extremo impacto que é essa e que é realizada de forma ilegal. Geógrafo e ambientalista Carlos Duringer, especialista ambiental, conversando aqui conosco. Muito obrigado por sua participação e informações importantes a respeito do meio ambiente, que a gente espera tê-lo muito em breve para outras informações.
Tenhamos uma boa semana. Obrigado, Patrick. Tudo de bom para você, toda a equipe da rádio, e também um grande abraço e boa semana a todos. Muito obrigado.